Olá, pessoal. Eu sou a Sereia Nath. E eu sou a Sereia Lutin e a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Peixe Fora d'Água. Pessoal, esse é o nosso segundo episódio, então se vocês têm interesse em assistir o primeiro episódio, ele tá aqui no nosso canal. Vale a pena conferir porque tá muito interessante. E pro episódio de hoje, a gente trouxe uma sereia muito especial. Ela é bióloga e mergulha com os animais do Aquamundo, o aquário do Guarujá. Vamos dar as boas-vindas para nossa Sereia Madu! Lá vem ela, gente. Ó, eu acho bem interessante que vocês vejam isso, porque quem vê glamour não vê perrengue, hein? Aqui é o sereísmo na sua forma real, hein? É verdade. Meninas, estou muito contente de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer e vamos aqui. Vamos conversar, vamos hablar. Primeiramente, muito obrigada por você ter topado o nosso convite, né? Ter topado participar aí dessa nossa aventura. É um prazer pra gente ter você aqui hoje, né? Na sua presença. É uma grande referência, né? Uma sereia de aquário. Com certeza. Ela é uma das maiores referências de mergulho de sereias aqui no Brasil, né? E vamos começar o nosso bate-papo. Conte um pouquinho pra gente sobre a sua história. Bom, o meu início no sereísmo, ele teve muito ligado à biologia, né? Ao meu estágio na época, porque eu trabalhava já como estagiária no aquário. Então, aconteceu de rolar um evento, um aniversário, né, da neta do dono, né, de um dos donos do aquário. E aí, a gente já falava há um tempo sobre ter sereias, porque a gente via, né, lá fora, muitas sereias em outros países, mas não tinha muito aqui, né, nos aquários. Tinha no Aquário de São Paulo, a gente via no Aquario também, mas não via muito tão fácil, né, do nosso acesso. E aí, a gente começou a chamar, a falar, a conversar, e aí surgiu essa oportunidade do aniversário e falamos, vamos mergulhar de sereia, e aí eles toparam a ideia, e aí compraram uma cauda, que na época era uma cauda bem iniciante. Sim. Mas aí a gente treinou na piscina, no mesmo dia a gente já entrou, fui eu e a sereia Luísa também, né, então assim, a gente se jogou na água, deu certo, eles gostaram e continuaram. Você deve ter muita coragem, porque ali onde você nada tem animais marinhos gigantes, você tem a tartaruga, e é um tanque um tubarão, uma raia. Lá você o ficou tanque... com medo? Não, porque a gente já tinha esse contato com eles, né? A gente mergulha todos os dias no tanque para poder alimentar e fazer reparos, né? Manutenções. Então, todos os dias a gente entra, a gente já tem eles como nossos bebezinhos. Então, não tive medo. Já tem um vínculo ali, Sim, né? é claro que a gente tem um receio, tem que ter todo um cuidado, né? Pra não... né, enfim, não estressar, e tem todas as outras questões, mas medo mesmo não, acho que a euforia de colocar cauda e tá ali me apresentando, ainda mais, né, pro nosso chefe, foi tão grande que isso nem passou, assim, sabe, acho que foi mais a euforia mesmo, ansiedade. Mas deixa eu entender, que eu achei muito curiosa essa história. É assim, vocês não tinham cauda antes, mas vocês já tinham a prática do mergulho porque vocês já mergulhavam no aquário. Isso. E aí vocês compraram a cauda e no mesmo dia que a cauda chegou, foi o treinamento assim na coragem. Foi basicamente isso, porque quem comprou foi o aquário, né? Eles compraram 2 caudas pra gente se apresentar. No dia anterior chegou a cauda, Olha, só que chegou de noite, Gente. E aí, no dia seguinte, a gente foi pra piscina, né? A gente foi na piscina da casa da minha tia e a gente treinou ali numa piscina super rasa. E falou, beleza. Aí a gente foi ainda, né, no tanque, a gente falou assim, vamos pelo menos dar um mergulho de 5 minutos pra ver se a gente vai sobreviver. Porque é profundo, né? Lá deve ter uns 4 metros, 5 metros de profundidade, mais ou menos. Então, a gente precisava saber se a gente ia conseguir se virar. E a gente conseguiu. E aí, até tinha uma menininha lá, né, e primeira vez que a gente entrou no tanque, tinha uma criança lá, ela ficou tipo, do nada, e foi incrível. Nossa, imagina a surpresa pra essa criança, Foi né? incrível. Então, quando você não imaginava que você se tornaria uma sereia? Eu gostava, eu já pesquisava, eu já era apaixonada pelo sereísmo, só que eu não me imaginava. Imaginava, sim, mas assim, eu não conseguia ter essa visão, eu de cauda, eu de sereia. Palpável, não parecia, parecia que era muito além do imaginável pra mim. Então eu, tipo assim, acho lindo, amo, tinha wallpaper, tinha várias fotos no meu celular, mas não era uma coisa que eu achava que eu fosse ser. Só que parece que é um chamado.
Até me arrepio. Parece que é um chamado, parece que é uma coisa que, assim, te traz, que você não espera. Já foi falado aqui, né, no podcast também sobre esse chamado, né, no outro episódio. E é muito isso, é exatamente isso. O chamado, ele parece que vem quando você não espera. E aí, quando você vê, você já virou, né? Você já é uma sereia. E você só quer aprimorar cada vez mais isso, né? E só quer crescer mais nesse mundo. E é incrível. Não, eu acho engraçado ela falar isso, né? Porque, tipo, que nem a gente fala, as experiências, elas são pessoais, mas elas não são individuais, né? Sim. Então, é uma coisa impressionante, né? Que as sereias, as instruções, eles passam por esse chamado, são histórias que são diferentes, mas que elas têm ali essa correlação. Isso. É algo que te desperta, né? Que emerge de dentro da sua profundidade, né? Nossa, que incrível isso, né? Perfeito. A gente podia estar mostrando um pouco do seu trabalho, né? Que a gente acompanha nas redes sociais. Olha que coisa linda, Você pode gente. contar aí um pouco sobre esses vídeos, essas performances? Eu acho legal da Madu, porque ela não só mergulha, ela performa também, né? Então é uma apresentação bem performática. Sim. Então eu queria que você falasse pra gente como que é, assim, o treino pra fazer essas performances, se você passa uma dificuldade, como que foi no começo, hoje em dia. No começo, eu vejo muitos vídeos antigos, né? Eu acho que eu vejo mais os meus vídeos antigos do que os meus vídeos atuais, né? Eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, perfeccionista na minha parte de sereia, né? Na minha arte da sereia. Então, eu olho e falo, preciso melhorar isso aqui. Então, eu já vou numa piscina, já vou numa praia, eu já vou até mesmo no tanque, né? Eu peço liberação pra gente entrar no tanque. Então, a gente treina, né, no tanque. Inclusive, hoje a gente vai treinar de novo, né? Vou treinar as meninas que estão começando agora. Então, é um treino constante, né? É uma coisa constante. Os nados de alimentação ajudam bastante, porque como a gente mergulha todos os dias, a gente não faz como no fim, mas a gente pode treinar uma apneia, eu posso treinar um bubble ring, eu posso treinar um beijo de coração enquanto eu tô mergulhando ali, na alimentação, né? Então, isso já ajuda muito. Então, assim, o mergulho, ele acaba sendo mais fluido. Eu já faço isso há uns 5 anos. Então, acaba que hoje, pra mim, já é fluido dentro do tanque, né? Dentro do meu tanque, assim. Falo meu tanque porque eu já tô tão habituada que de olhos fechados eu já conheço aquele tanque tranquilamente, sabe? Então, é bem tranquilo hoje. Mas no começo era terrível, né? A apneia era difícil. Você já passou algum tipo de perrengue? Várias. Então, eu acho que o maior perrengue que a gente passa todos os dias, eu digo assim, a gente, porque todas as meninas que mergulham lá, a gente passa pelo perrengue chamado Magali. A Magali é terrível. A Magali é uma tartaruga verde que a gente tem no tanque oceânico. Ela é enorme, ela é gigantesca, a gente não sabe nem quantos quilos ela pesa, porque a gente não consegue ter uma estrutura que segure ela e não quebre. Então, ela sempre quer estar junto nos mergulhos. Olha isso, gente. Ela quer aparecer. E aí ela morde. Será que tem algum vídeo que a Magali aparece? Eu acho que nesses vídeos não, porque são recentes e ela tá terrível, ela quer me morder. Pessoal, então... pra ver a Magali, vocês vão ter que entrar nas redes sociais da Madu e não perder essa oportunidade. Ou ir lá no aquário assistir os mergulhos da sereia. Melhor ainda, incríveis, né? Também, né? Mas é isso, são 30 minutos de sufoco. Em relação à Magali, né? Quando ela consegue passar, porque são 2 plataformas, então ela consegue passar de uma pra outra. Mas, assim, é bem tranquilo essa parte do nada. O problema é essa atenção com os animais mesmo, né? E o treino é mais esse, assim, mais nas alimentações, a gente tá treinando ali. E de vez em quando eu mergulho sozinha e vou treinando, né? É bom sempre treinar, eu acho. Uma curiosidade que eu tenho, porque antes vocês já entravam pra fazer a alimentação dos animais, então, tipo, eles já estavam acostumados com uma determinada rotina. A primeira vez que vocês entraram de cauda, os animais, eles demonstraram algum tipo de comportamento diferente? Eles acharam que, tipo, nossa, é um peixão? Eles foram curiosos? Como que foi, assim? Na verdade, na primeira apresentação não, porque foi de noite. Sei. Então, todos eles estavam dormindo. Ah, tá. Então, não teve essa questão. Mas depois dos primeiros mergulhos, né? Nos primeiros mergulhos, eles começaram a ficar mais curiosos. Então, as raias, elas ficaram muito em cima da gente. Olha só. Já aconteceu do tubarão ficar grudado na minha cauda. Caramba. Né? Ai, eu que usava... nervoso. O 12 é um dos tubarões que a gente tem lá. E ele grudou, ele
parece que sugou, assim, a ponta da minha cauda, né? Olha só. E aí, a sorte é que eu tava como diz? Na plataforma. Sei. Então eu tava sentada. E aí ele sugou. Aí até tinha uma outra menina que tava começando, era o primeiro mergulho dela, e ela ficou desesperada. Aí ela, Gente, Madu, imagina. ela, Madu, não, calma. Mas eu tô calma. Aí ela, não, mas precisa de alguma coisa? Eu falei assim, não, relaxa, ele vai soltar. Aí eu fiquei ali uns 2, 3 minutinhos, ele pegou, soltou e foi. Então, assim, é que eu acho que também eu sou meio doidinha. Então eu fico calma em situações que talvez agora, olhando assim, seja um pouquinho absurda. Mas essa Mas é outra moça que tranquilo. tava com você era bióloga também? Ela é bióloga, né? Ela era estagiária na época, a Tati, um beijo, Tati. E aí, a gente, é isso, a gente vai passando por coisas no dia a dia que a gente tem que... tá tudo bem. E como que a sua família aceitou essa ideia sua de virar uma sereia, assim? Acho que foi tão assim, espontâneo, tão natural, que eles só, a minha mãe principalmente, ela ficou, ai, que lindo! Ela adorou, ela amou, sabe? Que da hora. O meu marido, que na época era meu namorado, ele que me deu, inclusive, minha primeira cauda, né? Minha primeira, minha segunda, tá me ajudando na terceira, então ele Homens, sempre... anotem, viu? Tomem nota disso, viu? Você quer conquistar uma mulher, ó, você quer segurar a sua mulher, dê uma cauda de sereia pra ela, Sim. viu? Dica de milhões. Então, ele me ajuda em tudo, ele que faz minhas fotos, meus vídeos, ele ajuda também as meninas, a gente vai fazer sessões de fotos dele, sempre tá junto, em trilha, ele ajuda, então ele é incrível, então, desde o início ele sempre me ajudou, então, ele é a minha principal força, principalmente no sereísmo, e meu filho também adora, então, assim, é uma coisa... A Magali ali. Ali, ó, olha que bacana. Gente, olha o tamanho dessa tartaruga, gente. Vamos trazer a Magali para o podcast. A Magali vai ser nossa próxima entrevistada, já pensou? Ela vai comer tudo. Essa sou eu mergulhando, alimentando. Então ali Minhas você crianças. na alimentação. Isso. Olha lá a Raia já, esperando a comidinha, Às né? vezes na alimentação, o mergulho da sereia é meia hora antes da alimentação. Sei. Então, geralmente, quando tá no finalzinho, elas já ficam super em cima da gente. Ó o tubarão Eles aí, já ó. ficam esperando. Coisa linda. E eu acho isso daqui muito bom, porque é importante a gente desmistificar a figura negativa que o tubarão tem, Sim. né? Porque, infelizmente, as pessoas, elas são globalmente influenciadas por produções hollywoodianas, né? Com certeza. E aí o tubarão acaba assumindo esse papel de vilão, que na vida real, gente, não é nada disso que os filmes mostram, Não tá? mesmo. Isso é uma bobeira. E, infelizmente, a caça do tubarão acaba sendo um problema gigantesco e que as pessoas nem sequer têm o interesse em combater, porque esses filmes fizeram com que o público perdesse a empatia por esses animais, né? Então, Madu, se você puder falar alguma coisa sobre os tubarões do tanque. Sim, os tubarões do tanque, nós temos 2 espécies, né? Temos o tubarão lixa e o tubarão bambu. O tubarão bambu é um pouco menor, ele chega até 1,5 m, por aí. E o tubarão lixa já é bem grande, né? Uns 2 e pouco. Então, são espécies mais tranquilas, pacíficas, de Recife. São espécies que são bem tônicas, que a gente chama, porque elas ficam mais no substrato. Então, não é um tubarão que fica toda hora nadando, então as pessoas acabam ficando mais tranquilas e tudo mais. Mas, ainda assim, ainda tem pessoas que chegam lá e falam assim, nossa, que bicho feio. Nossa, credo. Tubarão, não quero nem olhar. Só que ele tá ali, só tranquilo. Eles são, inclusive, obesinhos, tadinhos. Eles são tranquilinhos ali, eles estão de boa, sabe? Eles estão... numa boa. E aí, isso dói na gente, né? Principalmente a gente que sabe amar a não fofofauna, né? A fofofauna que a gente chama bichinhos fofos. Então, animaizinhos, golfinhos, fofinhos. É fácil A pessoa amar. fala, eu amo os animais, mas ama só os peludinhos, né? Isso, não ama uma raia, não ama um animal, né? Uma aranha, enfim. Então, é muito importante a gente desmistificar a questão dos tubarões, principalmente, porque muitas espécies estão entrando em extinção por conta disso, por conta também disso, né? Total. Além também da questão do cação, Sim. né? Cação é tubarão, a gente reforça muito isso, porque, né? É muito Mas é vocês muito estão importante. muito que tá comigo, né? Biólogas. Não tem como! Isso já puxa um outro gancho, né? Porque sim. o sereísmo, você acha que ele tá bem correlacionado com a biologia? Com toda certeza. Eu acho que, assim, não tem como a gente deixar... Não só... Eu não digo a biologia em específico, eu digo as questões ambientais. Sim. Eu acho que não tem como você ter sereísmo sem falar do meio ambiente. É como um peixe falar, sei lá,
não conseguir falar de água, sabe? Sei. É literalmente isso. A gente precisa usar a nossa voz. Óbvio, cada um da forma que consegue, na forma que quer, na forma que, né, que entende. Mas eu acho que é muito importante, sim, a gente correlacionar isso tudo, porque é uma figura grande. A sereia consegue trazer as crianças, trazer os adultos, trazer visibilidade para algo que não, muitas vezes as pessoas gostam de Nosso fechar os planeta olhinhos. deveria se chamar planeta água, né? Sim. Porque Exato. é 70% Exato. água, né? E Não a o planeta gente é Terra. água, né? Tanto nas caudas, tanto no nosso Pra que corpo. que... Agora, fora esse trabalho aí do aquário, você faz alguns outros tipos de trabalho? Eu faço festas infantis, eventos corporativos, presenças em eventos, já fiz aniversários grandes, né, que a gente assina contratos, então, né, a gente sabe que tem questão, né, de imagem, mas aniversários bem grandes, já fiz academias, né, então, assim, todas essas, em tudo quanto é coisa de sereia, eu posso estar ali, eventos, a gente já participou também eu digo a gente porque não tinha só eu, de eventos com a prefeitura também Que aqui bacana. do Guarujá. Então, vocês estavam, inclusive. Foi incrível, inclusive. No primeiro, um maior, encontro, foi né? incrível. Foi quando eu conheci as meninas Sim. também. E foi muito bom. Então, todos esses espaços, assim, eu amo estar. Mas eu acho que talvez o mergulho é onde me pega ali, sabe? Tipo, Sim. onde eu... Mas é legal porque o sereísmo é bem versátil, né? Você Sim, consegue colocar sim. ele em vários nichos diferentes, Consegue. você consegue colocar a sereia, né? Agora, você falou que você faz festas infantis, né? E a gente sabe que as crianças, né, as crianças são muito sinceras, as crianças não têm filtro, né? Sim. E todas nós já passamos aqui por algumas situações com crianças. Eu queria que você contasse uma, assim, que foi muito engraçada, uma que te marcou, assim. Bom, uma que me marcou muito foi quando reuniu várias crianças num aniversário. Elas todas reuniram. E aí tinha uma que estava bem quietinha. Tudo bem, né? A gente puxa as crianças, mas respeita. E aí ela começou a mexer na minha cauda. Aí ela começou a olhar. E a gente tem um zíper daqui na lateral. E ela começou a olhar o meu zíper. Ela começou a querer abrir meu zíper e eu aqui, né? Tipo, falando com as crianças e colocando ela assim, né? E aí ela... Gente, eu descobri! É uma roupa! Ai, gente. É um zíper! Ela não é sereia... Ai, e aí? Como A você gente lida, faz né? o quê? Como você lida com essa situação, né? Aí eu continuei conversando. Aí eu chamei essa criança de canto. Virei e falei assim, olha, esse é o meu segredo. Todas as outras... Porque ela era um pouquinho maior. Sim. Eu falei assim, todas as outras crianças são menores que você. Você é mais velha, você descobriu o meu segredo. Você consegue guardar ele pra mim? Aí eu trago a criança pra mim. Sim. Eu coloco ela estratégia, como, tipo assim... Olha só como você foi esperta, mas ó, agora você faz parte do meu segredo. Então a Você gente coloca não ela dentro da pode história, isso. né? Aí ela ficou de boa. Então a criança começa a brincar mais. E aí ela começa. Ah, não, ela é uma sereia sim, viu? Ela é sim. Ai, Ela que tava legal. lá Ela no entra mar. no senso da Isso, Sim. de participação, né? Trabalhar que com é a legal criança do é nosso isso. grupo que a gente tem uma comunidade, né? Que a gente diz que é o cardume, né? Sim. Sim. Porque nós todas sabemos que somos sereias da sua forma de ser, mas a gente também faz os encontros pra se encontrar e pra Sim. conversar e trocar ideias. E e trocar eu amo. experiências trocar mesmo, né? experiências, Eu né? amo. E isso eu acho bem interessante, porque eu falo que uma das principais coisas pra você ser sereia é você ter jogo de cintura, né? Porque Com certeza. você tá sujeito a lidar com situações mais diversas possíveis, vai Com ter certeza. crianças que não vão se convencer, vai ter crianças que vão tentar acabar com o seu personagem, e não só crianças, né? Também tem adultos que Nossa. chegam sendo inconvenientes, sempre tem algum homem dando uma cantada Com na certeza, sereia, é. né? Então, pra cada tipo de situação, a gente tem que ter uma língua bem afiada e uma autoconfiança Com mesmo, certeza. né? O ruim das apresentações, né, no aquário é que a gente não consegue saber o que as pessoas estão achando e falando e vendo, né? A gente não enxerga. Então, muitas vezes, quando meu marido foi assistir, ele já ouviu coisas, assim, absurdas de, principalmente, homens falando no meio de crianças. Gente, E, assim, é Nossa, que completamente absurdo um desconfortável. negócio desse, né? A gente Imagino. sabe que, assim, uma cauda de sereia vai marcar o nosso corpo. A gente tá aqui de biquíni, tá mostrando. Só que é o nosso personagem. Só que muitas pessoas veem a gente não como uma personagem, mas como uma mulher.
E aí já entra todas aquelas outras questões. Sedutor. Você acha que Isso. rola uma fetichização da figura da sereia? Eu acho que talvez sim. Eu não sei 100%, assim. Eu acho que algumas pessoas conseguem fetichizar tudo. Sim. Então, qualquer coisa pode virar fetiche. É. Então, eu acho que pode sim. Mas tem uma galera que acha lindo, principalmente as tiazinhas mais velhas. Elas Sim. adoram, elas ficam É encantadas. mesmo. Não, eu gosto da forma como o público mais velho reage, principalmente os idosos, Sim. porque são pessoas que cresceram acreditando no folclore, né? Sim. Aliás, na nossa comunidade, a gente tem pessoas mais idosas. Sim, e isso você ressaltou um negócio bem Exato. interessante. Muito porque... bacana. E não Exato. tem essa coisa de idade, de Não. estrutura Não tem. corporal. Sim. Gênero. A gente é muito aberto para Com todas certeza. as pessoas que É, se sentem com à vontade. certeza. É O uma sereísmo comunidade é muito que amplo, inclui, né? Ela É não muito exclui, a amplo. comunidade inclui, né? Com certeza. E você daria que tipo de conselho para alguém que tá querendo entrar para essa comunidade agora? Pra comunidade ou pro mergulho? Pro mundo sereístico. É Eu acho que a gente muito- pode incluir os 3 itens. É. Primeiro pra comunidade em si. Eu acho que, assim, a comunidade é isso. Ela é muito diversa. A gente agarra todo mundo. A gente sempre vai trazer todo mundo pra gente. Então, eu acho que é só, literalmente, você ser você. Porque eu sou diferente da Lute, que é diferente da Nath. Cada uma aqui é uma persona e é uma pessoa também. Uma essência Então a gente, também. exato, então a gente sempre vai agarrar todo mundo. Então é não ter medo, porque a gente não vai excluir. Claro, pessoas são pessoas erram, mas não precisa ter medo, sabe? Vem que a gente vai te receber de braços abertos e é isso. Eu acho que a comunidade é isso. Ai, que E linda. pra quem tem aquele sonho de iniciar no mergulho em tanque, mergulho com cauda, qual que seria o seu conselho primordial, assim? Eu acho que, assim, hoje em dia tem os cursos, né? Tem o curso que disponibiliza a profissionalização, né? A sereia consegue entender melhor, né? Como funciona tudo. Questões práticas, segurança, teoria, né? E prática. Que é muito importante. Eu não tenho, vou ser bem sincera, eu não tenho curso ainda. Eu não consegui fazer o curso ainda. Gostaria, sim. Mas hoje não é uma necessidade minha. Minha, digo por mim. Uhum. O mergulho em tanque, ele é um pouco mais embaixo do que, por exemplo, uma apresentação em aniversário, né? Porque ele envolve animais, ele envolve profundidade, ele envolve questões de saúde, porque tem o fatores de mergulho é risco, isso. né? Exato, mergulho. Eu sou mergulhadora profissional também. Então, eu sei as questões de segurança. Uhum. Então, assim, uma embolia pulmonar, um tímpano, um problema no tímpano, já todas essas questões a gente tem que saber. Não que seja impossível, nada é impossível, né? A gente tem outras sereias que estão, inclusive, hoje, começando, né, no aquário. Então, mas assim, eu acho que é isso, é você sempre se superar. Não superar os outros, mas você querer melhorar, você querer um nado bom. Sim. Você tendo um nado bom, você chegando num aquário falando assim, oi, tudo bem? Olha só, manda a sua proposta, vai aqui. Sabe? A gente tem casos de sereias que já fizeram isso, já mandaram uma proposta para um aquário e foram aceitas. Ai, E que conseguiram maravilha. mergulhar, Sim. sabe? E muitas pessoas até falam, as meninas brincam, Madu é a gerente das sereias, do Aquamundo. Não, gente, calma, não é isso. Mas assim, se eu pudesse, eu colocava todo mundo. Essa é a verdade. Se eu pudesse, eu colocava todas as sereias lá pra fazer uma foto enorme, sabe? Todo mundo lá. Só que, infelizmente, hoje a burocracia é grande. Mas a gente pode tentar, sabe? Quem sabe a gente não consegue melhorar esse acesso da gente nos tanques, Sim. né? Não só aqui, não digo só aqui, mas em outros aquários. A gente tem Ubatuba, São Paulo, Rio, enfim. São vários aquários. Então é isso, sempre se superar e mostrar que você sabe. Dessa forma você consegue ser vista. Sim. E assim você consegue abrir talvez uma porta, né? Espero que sim.
Perfeito. E ela falou uma coisa que é muito interessante, muito importante, principalmente, né, que é a questão da segurança, porque é muito curioso, assim, a gente tem enfrentado, assim, nós estamos reunindo sereias para ir em centros esportivos, mergulhar, né? Os centros esportivos da prefeitura, eles são gratuitos, você faz a carteirinha gratuitamente, tem uma estrutura muito legal para você usar, é muito bacana. Só que a gente está enfrentando uma certa hostilidade dos salva-vidas desses locais, porque eles acham que a gente está fazendo uma atividade de risco, que a gente está se colocando em risco, e eu entendo o porquê deles acharem isso, afinal de contas, eles estão ali responsáveis por garantir que ninguém se prejudique, né? Mas quando uma sereia, ela se coloca num papel de exercer essa atividade sem ter o conhecimento necessário, sem ter a habilidade necessária, ela não está prejudicando só ela mesma, ela está prejudicando a comunidade inteira, né? Com certeza. Porque houve uma época, eu não vou lembrar exatamente em qual ano que foi, por meados ali de 2018, em que havia um burburinho de que a Anvisa queria proibir as caudas de sereia, por entender que era algo que tinha muito risco. Então, a Anvisa não, minto, era o Inmetro. Era o Inmetro que estava querendo proibir. Não era a Anvisa, era o Inmetro. E aí, imagina se proíbe a cauda de sereia, Nossa, sabe, todos nós nos prejudicamos. O que seríamos da sereia sem suas caudas? E assim, por causa de 2 casos de pessoas que passaram ali se acidentaram, toda uma comunidade de sereias profissionais poderia ser prejudicada. Que bom que esse projeto não foi pra frente, né? Mas a gente correu um risco aí, né? Sim. E eu acho que também essa questão de falar as sereias profissionais é muito uma linha muito difícil de você colocar, tipo assim, o que é uma sereia profissional e que não é uma sereia profissional? Até que ponto você não é profissional? Porque se você trabalha com isso, você já é profissional? Se você não trabalha, você não é profissional. Então, assim, se você não ganha dinheiro com o sereísmo, não quer dizer que você não é uma sereia profissional. Você é muito boa. Por exemplo, eu tive uma questão há um tempo, né, há pouco tempo, de perguntarem pra mim, nossa, mas você é sereia profissional? Tipo assim, debochando. É um desdém, né? E aí isso não só machuca a pessoa que tá ali treinando e testando poxa, as caudas, a gente sabe, todas as coisas, acessórios são caros. É muito dinheiro que a gente investe, né? E tempo, e, enfim, preparo. E aí alguém vira e fala assim, nossa, mas você é profissional. O que dita que você é uma sereia profissional? É um trabalho? É um curso? É as pessoas te reconhecerem? É tanto de followers, né? De seguidores? Esse movimento de sereísmo é recente. Sim. Ainda mais no Brasil. Tem um tempo nos Estados Unidos, eu passei uma época nos Estados Unidos, são muitas pessoas que já estão introduzidas no mundo, nesse universo do mermaid, né? Tem até o documentário Mer People, né? Que... Fantástico, assistam, viu? Assistam, super recomendamos. E agora no Brasil tá começando agora, e agora tá começando a ser aceitar. Quem sabe lá na frente não vira um esporte, né? Sim. Algo como nado sincronizado. Sim. Um freedive mesmo, né? Sim. O próprio monofim, não sei o nosso, mas tem monofins que a galera usa pro nado na piscina, né? Os nadadores mesmo, normais, né? Nadadores. E eles usam monofim, né? Então... Eles preferem pra dar mais gente impulso tá ali, né? mesmo. Já são quase sereias. Dá mais impulso dentro do mar do que os fins separados, né? Sim. E uma coisa que eu acho bem interessante no sereísmo é que as pessoas enxergam, né, como se fosse algo besta, como se fosse algo infantil, tosco, mas é uma coisa que requer um treino árduo, um treino seríssimo. Uma preparação gigante. E o que eu acho impressionante é que você... Quando sereia dentro da água, você tá sem os seus sentidos estão limitados, você não tá ouvindo direito, você não tá enxergando direito, você não está respirando, né? Importante. Com as pernas travadas. Com as 2 pernas juntas e você tá entregando um nado excelente, um nado com uma excelência. E você tá mantendo o seu personagem, você tá sorrindo. Você não, porque se você sai do personagem, você perde a credibilidade. Sim, com então você tem que estar sempre performando, né? Sim. Então isso já seria o suficiente. Tem que ir pra ela que trabalha no aquário, sim, mas eu que nadando no mar, o lugar que eu mais sinto eu mesma é dentro debaixo d'água. Sim, a gente tá com certeza. Exato. Não preciso fazer nada por ninguém, eu tenho que
tá ali pra viver e curtir o momento, a sensação da água, né? Só que muitas e é uma vezes... coisa que transborda a gente. Sim, Você, né? só que muitas vezes a sereia me salvou de crises. Olha aí. Eu tenho ansiedade, né? Eu também. Sim, E eu também. Pronto, descobriu! Amigas. E assim, muitas vezes durante ali o mergulho, eu entro no tanque 12:30. Aham. 12:26, eu tô sentada lá com a minha cauda e começa a me bater ansiedade. E eu começo a ficar desesperada e tudo mais. Na hora que eu penso, desliga a chavinha, você é sereia. Eu entro na água e me salva, sabe? Olha parece isso. que eu me arrepio, parece que é uma coisa assim mágica, literalmente. Minha ansiedade abaixa num nível que eu entendo que ali óbvio, né? É meu trabalho, né? Mas também sou eu, sabe? Eu trago muito da sereia, né? Da Maria, da Humana Madu, que é inclusive meu perfil pessoal, pra Sereia Madu. Eu trago muito, então assim, eu acho que também eu troquei, né, a cauda, não troquei, né, mas eu comprei outra cauda agora, inclusive nos vídeos eu tô com a azul, mas aqui eu tô com a laranjinha, e eu acho que talvez essa também tenha me dado um gás mais pra trazer a Humana Madu pra Sereia Como Madu. se fosse uma evolução, né? Isso, Pokémon! Ela agora É tipo isso, mas eu trago muito da Humana Madu também por conta disso, porque a Sereia Madu busca a Humana Madu muitas vezes quando a Humana Madu não tá bem. Olha isso. E aí isso me ajuda bastante, até me emociona um pouco. Nossa, não, esse relato é impressionante. Perfeito, Nossa, maravilhoso. Madu, a gente trouxe uma lembrancinha pra você, algo bem de nadadora mesmo. É pra combinar com o top. A cor ela é mais... A gente sabe que você gosta... Bem neutri. Amo, gente. Vou usar até, inclusive, nos meus mergulhos Então, de alimentação. Totalmente pra Ai, sereia que esse daí, tudo. né? Pra sereia Obrigada. poder usar o celular debaixo d'água sem pifar. Obrigada, Fico gente. muito feliz com você ter aceitado o nosso convite Eu aqui, que de estar agradeço. sendo a nossa segunda entrevistada, né? Sim, nossa, foi uma participação incrível. de verdade, Obrigada. Foi bem enriquecedor. Obrigada, gente. E assim a gente encerra nosso segundo podcast. É isso aí, o nosso segundo episódio tá acabando hoje. Madu, mais uma vez, muito obrigada por você ter Imagina. topado participar com a gente. Participação incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, elas vão se sentir inspiradas pelos seus relatos, porque foram relatos muito bonitos. Obrigada. Nós também nos inspiramos bastante Ai, nas suas palavras. gente, vou chorar. E, nossa, não, incrível. A gente só tem só gratidão, de Obrigada. verdade. E me sigam lá nas redes sociais. É isso também. aí, ó, pessoal. Pra quem quiser contratar os serviços da Madu, como que te encontra? Lá no Instagram, eu vou estar lá, Sereia Madu, Sereia_Madu, no Instagram, no TikTok. Pode também chamar lá no link da bio, tá lá o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato, eu passo orçamento, a gente conversa direitinho o que encaixa melhor no seu evento, na sua festa, enfim, e a gente faz a magia acontecer. E é isso. Perfeito. Linda. Perfeito. E assim a gente comemora, finaliza com, em vez de salva de palmas. Uma salva de barbatanas. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Nos aguarde aí no terceiro episódio. Não deixe de assistir os outros e continuem acompanhando a gente. Se você ficou aqui até o final do nosso bate-papo, a gente só tem a agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Então, curte, comenta, compartilha, faz o nosso trabalho alcançar cada vez mais pessoas. Vocês não imaginam o quanto essas curtidas ajudam a gente, ajudam o nosso trabalho a crescer. E nos acompanhem aí no próximo episódio do podcast Peixe Fora d'Água!